Oi gente, então vamos continuar aí nossos vídeos sobre o tratamento do modelo de Heisberg, no subespaço de um Magnum, tá bom? Então vamos agora tratar o problema com o seguinte hamiltoniano agora. Então, vamos considerar o seguinte, digamos que o modelo, a imagem do modelo é essa daqui, ó. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, né? 5 spins. O primeiro é o que a gente chama de fonte. Eu chamo de spin de fonte. Aí você tem uns spins aqui, conectando. E aqui você tem um spin receptor. Tá? Então a geometria do modelo é essa. Você tem uma fonte, um receptor e um certo número aqui de spins nessa figura, 3, conectando a fonte ao receptor. Além disso, você tem que o primeiro hopping, o primeiro acoplamento entre os spins das cabeças, ele é um valor fixo G, que é diferente dos valores internos, Então, essas cabeças aqui tem hopping G, enquanto que internamente aqui é um númerozinho J2, que eu chamei aqui J2, J3, que seriam números tipo aleatórios. Então, só recapitulando, você tem 5 spins, 4 acoplamentos. Esse aqui seria o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro e o quarto são idênticos, iguais a G. Tá bom? Beleza? Pronto. Então, como é que seria a matrizinha dessa coisa aí? Aquela mesma matriz tridiagonal, parecida com o que a gente já trabalhou, sendo que, lembrando que essa matriz tem um meio multiplicando ela, tá? A gente já viu isso nas continhas, no livro, no material que está disponível aí para o pessoal, Então, aqui está a matriz, Matrizinha tridiagonal. E a subdiagonal você tem o primeiro termo e o último, eles são menos G, E aqui dentro tem números aleatórios. Nesse exemplo tem 2, mas num sistema com N spins, você teria um canal interno com N-2 spins e N-3 acoplamentos. Não é assim, A gente já discutiu isso, Então vamos escrever essa matriz, é o primeiro. Lembrando, a gente vai diagonalizar a matriz, vai usar um TQLI para diagonalizar essa matriz. Então, como é que a gente faz? Você entra com uma diagonal, que é um vetor D, e uma coisa fora da diagonal, a parte fora da diagonal é uma matriz que eu chamei nos meus programas de J, JJ, Essa matriz, lembra, ela começa da segunda posição. A gente já discutiu isso. Por quê? Se a matriz tem dimensão N por N, você tem N-1 termos. Então ela começa a partir da posição 2. Então a partir da posição 2 eu boto o primeiro cara que é G e o último que é G. E internamente, de 3 até N-1, eu ponho lá os caras aleatórios. Que seria, a priori, nesse exemplo em questão, J2 e J3. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos escrever os dados de entrada lá da TQLI, A diagonal e fora diagonal. Você precisa inverter lá os dados, Tá bom? Formalmente eu nem preciso disso aqui mais, viu? Isso aqui é do outro programa. A matriz Z entra como identidade, Aqui fora eu zerei tudo, ó, tá vendo aqui, ó? Tá tudo zeradinho, tá? E aí eu entro ela como identidade e aí chamo o TQLI. Chamei o TQLI e diagonalizei, Diagonalizei esta matriz. Aí agora eu vou fazer uma evolução temporal. Eu vou colocar um estado quântico no spin de fonte. Então todo mundo aqui não vai ter desvio e aqui vai ter um desvio aqui. Tá? Então vou colocar um desvio aqui e nenhum desvio aqui. Então a função de onda inicial ela é 1 aqui no spin de fonte e 0 nos demais spins, tá bom? E vou fazer aquela evolução temporal que está descrita lá no meu livro, que eu já passei nos outros vídeos, que é a evolução temporal usando o operador da evolução temporal. Tá lembrado que tem uma formulazinha, essa formulazinha eu escrevi ela, certo? Escrevi ela bem detalhadazinha
lá no meu livro deduzir, inclusive, né? Tá bom? Né? Estou olhando aqui. Fn de T, né? É igual a barra suma de J, né? Aí fica Z, desculpa, Fn de I, né? Vou usar a minha notação. Z de I, cadê? ZI J, né? Vezes Z1J, vezes exponencial de menos I, né? I complexo, tá? Vou botar assim, tá? IC, que é I complexo, vezes a energia do modo J, vezes o tempo. Né? Tá lá escrito no meu, já mostrei isso. Isso é o operador de evolução temporal, né? Então é só você lembrar, ó. Aqui eu estou pegando a iésima componente do autovetor J. Aqui eu estou a primeira componente do autovetor J. Por quê? Porque eu localizei o estado no sítio 1, por isso vem a primeira. E aqui é aquele fator de fase clássico. Então tá aqui, ó, um loop em I, zero a função de onda. Quem é essa função de onda? A função de onda é um número complexo. Né? Como é que eu defino ele? Dessa forma aqui. Ó. Esse IC é o I complexo. Esse C1 é uma variável complexa que eu vou usar ela aí. Tá? Então, eu faço um loop em I. Né? Aí, 0. Aí agora faço um loop em J. Por que esse loop em J? Para poder fazer esse somatório em J. Aí calculo C1. Quem é C1? I complexo vezes a alta energia, que é o D, né? Lembrando, né? A TQLI, ela devolve as altas energias aqui na matriz D. E as colunas da matriz Z são os autovetores. Então, né? I vezes o tempo. Aí observe, gente, que para fazer a evolução temporal, eu preciso, né? A evolução temporal é uma coisa que eu preciso evoluir no tempo. Então eu preciso de um loop temporal. Aí eu fiz um loop temporal aqui. Esse loop aqui basicamente é o seguinte. Tempo, ele vai de T1 até Tm, né? Com separação, né? Separação dt. Em linhas gerais, T1, T1 mais dt, T1 mais 2 dt, e assim vai, entendeu? Então, esse loop aqui, ele está fazendo o tempo evoluir dessa forma. E esse dt, T1, eu coloquei aqui. Tá bom? Então, pronto. Então, estamos aqui, né? Calculamos C1. Esse cara aqui é exatamente esse cara aqui. Aí faço C1 igual a exponencial de menos C1, porque eu preciso da exponencial, né, de menos essa quantidade. Então, esse C1 acabou tendo exatamente esse status aqui, essa coisa aqui, tá bom? Feito isso, é só aplicar essa fórmula aqui, que é exatamente essa fórmula aqui embaixo. Fecho aqui o loop de J e depois fecho o loop de I. Evolução temporal feita. Esse pedacinho aqui pega um estado inicialmente localizado no sítio 1 e evolui ele, né, por toda a cadeia, tá bom? Agora eu vou, por exemplo, escrever a função de onda, o módulo da função de onda lá no último sítio, lá no R, tá? Vou escrever para a gente ver o que acontece. Fecho o loop do tempo e acabou o problema. Beleza? Aí eu abri esse arquivozinho aqui, que ele vai nos ajudar a entender aí o que é que está acontecendo. Então vamos lá. Vamos compilar. Deixa eu ver esse programa aqui de incluir o SR aqui para eu saber quem é ele. Já rodou. Então, cadê, meu Deus? Aqui. Então a função de onda, o módulo da função de onda lá no último spin tem esse comportamento aqui. Ele começa aqui num valor bem pequeno, porque não tinha nada lá, e aí ele vai crescendo. Então esse é o comportamento dele. Tá bom, gente? Então é isso. Então tá feita a evolução temporal. Né? Beleza? Aí você pode fazer várias mudanças aqui. Você pode chegar aqui e dizer, não, esse J aqui tá, sei lá, tá muito pequeno, vou botar aqui. Você pode sair mudando isso aqui. Você pode sair mudando o modelo, mexendo aí nesse J, essas quantidades aí. Né? Porque ele que vai mais ou menos dando a fonte de ruído no seu problema, né? Entendeu? Então aí muda um pouquinho, mas no final resolve do mesmo jeito. Tá bom? Então é isso. Beleza, gente? Aí você pode ter uma noçãozinha, pô, como é que eu sei que esse cálculo tá certo? Faz o seguinte,
você está com medo que o cálculo está errado, faz o seguinte. Lembra daquela variável norma que a gente colocou? Faz o seguinte, faz a seguinte brincadeira. Bota aqui, ó. Para cada tempo você zera essa variável, tá? E aí tu chega aqui, ó, né? Antes de fechar o loop do it, faz norma igual a norma mais, aí tu põe aqui, cadê? Esse carinha aqui ao quadrado, né? Então eu tô esse carinha ao quadrado. Então eu tô pegando o módulo, somando o módulo ao quadrado da função de onda na posição i, ou seja, eu estou somando o módulo ao quadrado da função de onda em todos os átomos. Tem que dar quanto isso? Tem que dar 1. Então se esse método tiver certo, essa quantidade aqui vai ser sempre 1. Tá bom? Vai ser sempre 1. Então vamos escrever ela aqui e vamos ver se ela dá sempre 1, né? Tá bom? Vamos lá, né? Vamos lá. Eu dou o comando more, ó. Olha a segunda coluna, dá sempre 1. Viu? Essa é uma das vantagens desse método. Esse método ele é exato, né? Assim, então, tem a limitação numérica dos produtos, etc., mais das funções exponenciais, que isso aí tem algum erro, claro, mas formalmente esse método de resolver a evolução temporal é um método exato. Né? Isso é mecânica quântica default, né? Sem aproximação, sem nada. Tá bom, gente? Ficou claro aí? Espero ter ficado claro para vocês, viu? Pronto, chegamos na evolução temporal, né? Então vamos embora, vamos reproduzir, tá bom? Obrigado, tudo de bom para vocês.